Boa noite, eu sou o Peterson, aluno das escolas e faculdades QI, e esse é o trabalho sobre servidores QUID, da cadeira de tópicos avançados. Eu vou falar um pouco sobre proxy. O proxy, então, ele é um servidor que ele serve como um atravessador, né, entre a internet e os computadores da rede. O proxy, ele faz... O que é o proxy? Para que serve o proxy? Né? O proxy, ele faz bloqueios, né? Então a gente consegue fazer bloqueios de determinados sites, né? Bloqueios por questão de usuário, assim. Então, e ele também salva em cache, né? Salva os sites em cache. Ou seja, vamos dar mais explicadinho, né? O que é o que. No caso do computador aqui, o usuário 1, ele quer se conectar no site da Terra, né? Ele vai vir, no lugar de ele pedir fazer a solicitação direto para a internet na nossa casa, ele passaria por dentro do servidor. O servidor ia ver se realmente o site Terra está liberado ou não. Se estiver liberado, ele faz a conexão com a internet, devolve a conexão. Né? Então, no lugar de ele acessar a internet e voltar, ele passa por dentro do servidor. E no momento que ele acessou o site do Terra, ele salva em cache, né, em memória, ele salva as configurações, né, que foram usadas. Né. No momento que o computador do cliente 3 e 2 tentarem acessar, a conexão será bem mais rápida. Né. Não precisa fazer toda a verificação, ele vai só ver terra e já vai pegar do cache e vai devolver. Então, a não ser que ele queira buscar alguma outra coisa, né, mas enfim, a comunicação entre o computador, o cliente 2 e a internet será bem mais rápido pelo fato de estar salvo em cache. No proxy a gente pode fazer, né? Podemos fazer a questão dos bloqueios, né? Como eu falei, por questão de usuário. Como assim? A gente pode bloquear por rede, pelo site, né? Dependendo do conteúdo que a gente quer ou não que eles acessem, né? E por usuário é o seguinte: eu quero que no setor financeiro o João acesse o site da Caixa, mas a Maria não. A Maria só vai poder acessar o Banrisul. Então a gente consegue fazer esse bloqueio, a gente consegue fazer toda essa questão de bloqueios, né, no proxy. Também a gente consegue fazer pelo site, né, por exemplo, assim, o financeiro, né, o setor financeiro não pode acessar o Facebook. Então não adianta, ninguém do financeiro vai conseguir acessar o Facebook. Porém, o setor de marketing, no caso, pode acessar o Facebook e não o site de bancos, né? Vamos dar um exemplo assim. Então, o cara que trabalha no marketing não vai conseguir acessar o, os sites de banco. Como é que o servidor sabe que aquele usuário pode ou não acessar, né? Quando a gente faz as configurações de proxy, a gente cria usuários e senhas, né? E esse usuário e senha é usado na hora da comunicação. Ele vai pegar esse usuário, vai verificar se realmente existe, né? Verificar o que ele pode ou não acessar e vai poder fazer as conexões com a internet. Só que tem uma coisa, né? Entendo isso. No momento que se a gente configurar um proxy aqui, eu vou só mostrar. Eu tenho aqui um Ubuntu, ó. Esse Ubuntu aqui instalado no VirtualBox, ele é a versão 12.10. Vamos ver aqui, só vou mostrar para vocês. Ele tem o Squid instalado, porém não tem... Eu escrevi errado, só um pouquinho. É um pouco travado aqui o Ubuntu. Aqui embaixo, terminal. Não tinha visto ainda. Bom, né, então aqui só tem o Squid instalado, né? Só para vocês verem que realmente funciona a questão de bloqueios. Né, 192, 168, 105. Vamos fazer aqui, deixa eu botar no abrir meu navegador. Isso que eu estou fazendo, vocês vão ver mais explicado, né, os passo a passo direitinho no restante da videoaula. Aqui eu só estou mostrando para vocês que como realmente funciona, né, essas configurações realmente funcionam. Já está até aqui, ó.
Se eu tentar abrir o Facebook, ele bloqueia. Se eu tentar abrir um outro site aqui, baixe tudo, ou ver TV online, tudo ele bloqueia. Porque eu não fiz nenhum tipo de liberação, até porque vocês vão ver como é que funciona isso mais à frente. Vou tirar o proxy, né, para vocês verem que realmente funciona, né, minha navegação funciona. Não, Facebook também não, né. E o ForShared, o baixe de tudo, viu, ele realmente funciona. Só que tem um problema, né? Como vocês viram, eu desmarquei e marquei uma opção, tive ou não o caso de poder acessar a internet, né? Com o servidor proxy marcado, não consegui acessar nada, e sem o servidor proxy eu consegui acessar qualquer coisa. Para isso, a gente foi resolvido, né, esse problema através do proxy transparente, né? O proxy transparente, ele obriga, né, a gente faz uma configuração e a gente obriga que o usuário use o proxy. Se o usuário não quiser usar o proxy, ele também não vai conseguir navegar, né? Então, essa é uma grande vantagem de usar um proxy transparente na rede. E o Squid, né, que eu tinha comentado antes, nada mais é do que um software que faz o gerenciamento do proxy, né? Então, a gente configura todo o Squid, e o Squid ele é o nosso proxy. As vantagens, deixa eu ver, as vantagens do proxy eu já falei. Então, eu acho que da minha parte era isso, né? O que eu tinha para apresentar a vocês era isso. A seguir vocês vão ver como é que é feita a instalação do Squid, como é que é configurada as permissões, né? Que é a questão de uma placa física, né? Placa lógica, como que é feito botar um IP automático, um IP manual nos computadores, né? Então, isso aí tudo vocês vão ver a seguir. Então, espero que tenham gostado e boa videoaula. Meu nome é Patrick, eu sou aluno do curso técnico de informática da QI, disciplina de cálculos avançados, professor Leandro, turno da noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a instalação do Squid, que é um servidor proxy de controle de acesso à internet. Já aqui no terminal, a gente vai testar a conexão com a internet. Primeiro a gente vai conectar. Ok, agora vamos testar a conexão. Vamos pingar para o Google. Tá ok. Agora em seguida a gente vê qual o IP da máquina. Comando ifconfig. Tá aqui o IP 127.0.0.1. Agora a gente vai testar a comunicação do servidor com o cliente. Vamos pingar do cliente. Do servidor. Tá ok. Vamos ver qual que é o IP do cliente. Comando ipconfig. Tá aqui o IP 192.168.1.108. Vamos limpar a tela aqui. Vamos pingar 192.168.1.108. Tá ok. Vamos limpar a tela. Como a gente está usando só uma máquina para servidor e cliente, a gente não vai precisar alterar as configurações de rede da máquina virtual. Caso a gente estivesse utilizando duas máquinas, a gente ia precisar alterar do modo NAT para o modo Bridge e escolher aqui a placa de rede que a gente ia estar utilizando, de cabo ou wireless. Como a gente vai estar utilizando só uma máquina,
gente vai botar em modo NAT. Vou botar aqui pra tela cheia. Agora vamos instalar o Squid. Primeiro vamos entrar como superusuário com o comando sudo su. Botar a senha. Instalar o Squid. O comando é o seguinte, é apt-get install Squid. Esse é o comando para as versões até 12.10. Para 13.04, que é a mais recente, o comando é apt-get install Squid 3. Vamos dar um sim aqui. Está instalado. Agora vamos limpar a tela e vamos até a pasta onde ele foi instalado para ver se ele realmente está lá. O comando para ir até lá é o cd espaço /etc /squid 3. Deu? Agora a gente vai dar um ls para listar o que tem dentro da pasta. Tá ali squid.conf, está instalado. Agora, na sequência, o meu colega Vinícius vai dar continuidade, explicando um pouco mais sobre as funcionalidades e alguns comandos do Squid. Boa noite, hoje nós vamos configurar o Squid. Bom, dentro da pasta do Squid, tá, vamos dar um ls para ver quais arquivos que tem na pasta. Vamos ver que tem 3 arquivos aqui. O mais importante para nós no momento é o squid.conf. Então a gente vai criar uma cópia, né, um backup, com o comando mv. Escreve o nome do arquivo, squid.conf, e o nome do novo arquivo. Pode ser squid.old, por exemplo. Mas pode ser qualquer coisa que tu quiser. Squid underline, por exemplo. Feito isso, dá um ls. Tá ali, squid.old. Bom, então agora vamos criar então o nosso squid.conf. Fazendo isso, abrimos com o nano, né? E digitamos no nano http:/port e digitamos a porta que nós queremos. Padrão 8080. Disable hostname, o nome do servidor, eu vou botar no caso o meu nome, por exemplo. Vamos criar a ACL de bloquear todos, ou seja, ACL todos, do tipo source, com o IP 0.0.0.0 barra 0.0.0.0. Isso vai bloquear toda a internet do usuário ou liberá-la de acordo com o que quiser. Embaixo vamos digitar HTTP access, acesso ao HTTP, protocolo HTTP. E vamos digitar se ele vai bloquear ou liberar. Vamos bloquear. Feito isso, nós vamos digitar o nome da ACL. Ou seja, acesso ao protocolo HTTP. Negado todos. Damos um Ctrl X para salvar, Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. Feito isso, nós temos que atualizar o Squid para ler as novas configurações. Escrevemos no terminal service squid 3 restart, deu um enter,
vai dar um tempinho ali para reconfigurar, já reconfigurou. Eu digitei errado Access, pode ver ali que deu erro. HTTP Access. Vamos ali no squid.conf, não se preocupe. Tá ali, ó. Access está com S só. Feito isso, pode dar restart que agora vai funcionar. Ao restartar o sistema, vamos fazer o seguinte. Vamos na máquina do cliente e vamos configurar o Chrome dele ou o Firefox ou qualquer coisa do tipo. Vemos aqui em configurações no Chrome. Vem em configuração avançada, eu já estou, tá? Vamos procurar ou alterar o proxy aqui. Aqui configurações, alterar configurações proxy. Vem em configurações de LAN. No caso de vocês vai estar desmarcada essa opção aqui. Vocês vão marcar ela. Vão colocar o IP do servidor, que eu estou usando o servidor Debian para projeto futuro. E a porta, que é a porta que configurou lá. Dá ok. Feito. Vamos para um site. Baixe de tudo, por exemplo. Ó. Acesso bloqueado. Feito isso, vamos liberar o acesso agora para o usuário, tá? Fazendo assim, vamos no servidor, estamos dando squid.conf e trocamos a parte dele ali por hello. Ctrl O, Ctrl X. Serve-se restart para não dar problema. Vai parar e vai recomeçar o sistema aqui. Se você não der o service squid restart, não vai funcionar. Não vai atualizar os arquivos. Só fazer aqui. Bom, já terminou de fazer a atualização, né? Vai aparecer às vezes isso aqui, às vezes não, tá? Porque já tem o padrão já existe uma pro 0.0.0.0, que é a AL. Você só tem que negar ela, mas eu prefiro dizer novamente pro sistema para ter certeza que eu estou bloqueando. Então, vamos entrar no baixo de tudo de novo. A gente está na internet da QI, tá? Então pode ser que apareça algum proxy bloqueado, alguma coisa do tipo. Guardamos a resposta do servidor. Ó, conectou. Estamos no site. Tá. Vamos fazer o seguinte agora. Dando squid.conf. Abrimos o squid. Vamos bloquear tudo. E vamos liberar tudo. E vamos bloquear algumas coisas. Que a gente quer fazer um arquivo URL regex. Então, vai ser o tipo do arquivo. O nome do arquivo vai ser bloqueados URL regex. Bom, depois do URL regex a gente vai botar o traço L, tá? E vamos botar o local onde estará o arquivo. Nesse caso, /etc/squid3 /bloqueador.txt. Feito isso, nós vamos ver aqui embaixo. Vamos botar um HTTP underline access Danny e bloqueados. Ctrl O, Ctrl Enter e Ctrl X. Restart o service. Vamos ver se a gente não escreveu nada errado.
Guarda um pouco e aí vamos depois criar o arquivo bloqueador.txt. Tá, bom, vocês viram que deu um erro, né? Eu fiz proposital, porque eu queria mostrar um bagulho pra vocês. Vamos entrar no squid.conf. A princípio está tudo certo, tá? Exceto que vocês esqueceram de colocar o asterisco aqui no local onde fica o arquivo, tá? Então a gente vai botar um asterisco aqui e um asterisco no final também. Vamos passar um pouquinho aqui. Vamos dar um Ctrl+O para salvar, Ctrl+X. Restartamos o nosso sistema. Bom, então eu errei aqui, a gente vai ali no nano squid.conf. Tava faltando os asteriscos que eu já coloquei aqui e uma barra no squid 3 que está aqui, tá? Feito isso, a gente vai deixar certinho tudo aqui. Vamos dar um HTTP access deni bloqueado, está tudo certo. Só para confirmar. Então, vamos criar um arquivo bloqueador.txt. Bloqueador.txt. Criamos o arquivo bloqueador.txt. Vamos colocar palavras ou sites ou qualquer coisa que nós queremos bloquear. Nesse caso, a primeira coisa que nos vem à cabeça é sempre isso. Não tem como negar. Xvideos, RedTube, XXX, qualquer coisa com isso. Putaria também, se quiser pode bloquear. Todo funk também pode bloquear. Eu vou bloquear o Google e vou bloquear o Facebook. Feito isso, vou dar um Ctrl+O, salvar como bloqueador.txt para o Squid ler esse arquivo de txt e qualquer coisa que tiver aqui ele vai bloquear. Mas antes de fechar, eu vou bloquear os arquivos .exe do usuário para ele não poder baixar. Boto uma barra para ser arquivos e coloco a extensão ou o nome. Posso botar .exe e .torrent, por exemplo. .torrent. Estou bloqueando os arquivos .exe e os arquivos .torrent do usuário. Ele não vai baixar mais torrent nem .exe. Já vai facilitar bastante. Vamos salvar agora mesmo e sair. E vamos dar um restart. Então agora a gente vai bloquear alguns sites por uma lista específica. nanosquid.conf. Vemos aqui, criamos a CL URL regex -i, abre aspas dupla e digita o caminho onde está o arquivo, /etc /squid3 bloqueador.txt. Fechamos aqui. Vamos colocar o nome da ACL como bloqueados. Vamos bloquear os nomes que estiverem dentro dessa lista. Access deni bloqueados. Feito isso, Ctrl+O, Ctrl+X. Nano foi bloqueados.txt, não foi? Nem lembro. Vamos dar uma olhada de novo. É bloqueador, tá? Desculpe. Bloqueador.txt. Provavelmente vai ter um aqui. No meu caso tem um aqui já criado, né? Colocamos as palavras-chave: RedTube, XXX, Xvideos, putaria, funk. Até o Google não se escapou dessa. Para tipos de arquivos, extensões, a gente bota um barra na frente. Barra, ponto e o tipo do arquivo. Aqui no caso eu estou bloqueando exe e torrent. Vamos bloquear mais um site. Um sitezinho que a gente estava testando aqui que eu não lembro qual era agora.
Baixo da net, se não me engano, era. Baixo da net. E o baixo tudo também. Tá. Vamos um Ctrl O, Ctrl X. Vamos restartar o serviço, porque eu não sei se isso vai funcionar, então é mais fácil restartar. Torcemos para que funcione. Guardamos um pouquinho. Oi, meu nome é Wendel e eu vou mostrar como se bloquear por dias da semana e hora. Vamos começar. Vou começar fazendo o código. Aqui vamos começar a fazer o nosso código. ACL, hora, time. Agora aqui os dias da semana. E lembrando que usar somente a inicial dos dias da semana em inglês. Caso for repetir a letra, use a segunda letra, sendo que tem que estar em maiúsculos. Vou começar aqui, ó. MT W H FAS FAS. Aí depois de ter colocado os dias das semanas em a primeira inicial das letras deles, ou a segunda, vamos colocar uma hora que vai ser liberado o sistema, de acordo com a hora que eu vou colocar aqui. Vou botar aqui, ó, 13 horas até as 14 horas. Feito isso, agora nós vamos colocar um código aqui para funcionar corretamente o código acima. HTTP underline access allo hora bloqueador, que é o nome da variável que nós demos a ela, foi dado a ela. Aí Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, e vamos testar, vamos ver se vai configurar corretamente. Aí vamos botar aqui, ó, squid 3 espaço -k reconfigure. Feito isso, o nosso programa está funcionando corretamente, como podemos ver aí. E eu expliquei para vocês como bloquear por dia, semana e hora. Meu nome é Wendel, para o trabalho de tópicos avançados do Frodo. Olá, meu nome é Rafael, sou estudante do curso técnico de informática da QI. Hoje eu vou ensinar vocês como instalar e configurar um servidor DHCP. Para isso, entre no terminal Linux, nós estamos aqui. O comando para instalar o servidor DHCP é sudo apt-get install DHCP3 server. Vai pedir a senha. Coloca a senha no administrador, ele vai começar a ler os pacotes, baixar e instalar. Pronto, já baixamos o servidor da DHCP. Vamos agora fazer a sua configuração. Para isso, vamos ao diretório que ele foi instalado. Para isso, a gente digita o comando cd /etc
estar à vista. Aqui dentro do diretório etc, digite cd DHCP e digite ls para listar os arquivos que tem dentro da pasta DHCP. Na instalação do servidor DHCP, ele já vem com um arquivo dhcpd.conf. Esse arquivo ele já vem com os códigos todos comentados. Nós não iremos utilizar ele, por isso nós podemos renomeá-lo ou até mesmo excluí-lo. Então vamos renomear esse arquivo dhcpd.conf para dhcp.org. Vamos lá. Para isso, entre como root superusuário, digite ls. Pode ver que já foi criado o dhcp.org. Agora vamos criar o arquivo dhcp.conf para fazer as devidas configurações no servidor. Para isso vamos utilizar o editor de texto Nano. Aqui nós abrimos o editor de texto. Agora nós vamos começar a definir as configurações do servidor. Primeiramente, vamos indicar que o DHCP não vai trabalhar em conjunto com o DNS. Para isso, digitamos o comando pvms update style nome. Então, vamos definir o default lazy time. O default lazy time é o tempo de espera para a solicitação do IP. É o tempo padrão. Se o cliente desconectar da máquina, o IP que ele estava utilizando vai ficar reservado para ele por 600 segundos, equivalente a 10 minutos. Nesse meio tempo ele voltar a se conectar, ele continuará com o mesmo IP. Se não, passado de 10 segundos, o servidor vai iniciar outro IP para esse cliente. Depois de criar o tempo padrão, nós vamos criar o max list time. Maximum time é definido o tempo máximo para cada cliente, caso o tempo padrão não seja ideal. Após isso, definimos o autoritative. Nós definimos como o DHCP principal da rede. Agora nós vamos colocar o IP na nossa rede local e a máscara de subrede. Para colocar o IP, o comando é subnet, o IP desejado. Vou utilizar 10.10.1.0 e a subrede netmask
255.255.255.0. Abre chave. Não se esqueça que nos códigos anteriores sempre coloque ponto vírgula para executar. Range 10.10.1.15 até 10.10.1.50. O que é range? Qualquer máquina do cliente que for conectada no servidor DHCP, ela irá receber a partir do 15 até o número 50. O que significa então? Que o range é a faixa de IP disponível para os clientes. Option routers. Option router nada mais é do que a configuração de gateway. Option routers é o IP do nosso servidor DHCP, mais precisamente. O próximo comando é option domain name server. Aqui nós vamos colocar o nosso servidor DNS e também, ou ele pode ser o servidor do Google mesmo, que é o 8.8.8.8. E por último definimos o option broadcast address. Com 10.10.1.255. O broadcast é o último IP da rede. Então na nossa configuração ficou assim: do IP 10.10.1.15 ao IP 10.10.1.50 o IP será escolhido dinamicamente e será escolhido automático. A partir da rede do computador 51 ao 254, os IPs serão fixos e o 255 é o broadcast da rede. Pronto. Essa é a nossa configuração no dhcpd.conf. Não esqueça de fechar a chave. Vamos para salvar. Você pressiona Ctrl O, Enter e Ctrl X para sair. Após as devidas configurações no IP fixo do servidor DHCP, que será explicado logo em seguida, podemos inserir o comando dhcpd service start para reiniciar o serviço DHCP. Bom, galera, aqui é o Diego. Eu vou ensinar vocês a colocar IP fixo na máquina. Primeiro, vamos entrar na pasta etc. Depois na dhcp. Por fim, editar o arquivo dhcpd.conf. Aqui está como meu colega deixou na aula passada. Aqui nós devemos colocar
o nome da máquina, que seria o IP fixo, que no caso vou usar aqui Diego XP. Aqui nós colocamos o IPv6. E por fim, nós digitamos o IP que ele deverá ficar como fixo. Esqueci de um detalhezinho pequeno aqui, mas muito importante. Salvamos, fechamos.